podcast de hoje nós temos a satisfação de bater um papo com o professor Nilson Rosa de Farias. Ele é filósofo, pedagogo, cientista político, escritor. Professor, obrigado por estar conosco. Tudo bem? Muito bem, já venho acompanhando o podcast de vocês e agora estar aqui hoje é uma satisfação muito grande. Vamos falar um pouquinho sobre educação primeiramente como pedagogo. Depois nós vamos falar também de história da cidade, do Jornal Paraná, que completou no mês passado 50 anos de circulação. É um leitor do Jornal Paraná, professor? Sempre, né, Zé? Quando eu cheguei em Cascavel em 90, morei em frente ao jornal 2 anos, na Pernambuco, e já naquela época eu ia lá de manhã, pegava o jornal, meu contato com o Jornal Paraná é desde 1990, quando eu cheguei em Cascavel. E eu sei que você conhece a história de Cascavel, tem acompanhado, tem livros, inclusive, publicados, e na área da educação, ao longo desses 50 anos, o jornal empunhou várias bandeiras, várias campanhas foram iniciadas. A UniOeste, por exemplo, né, que era a FECIVEL, a batalha para que se tornasse uma universidade pública, uma universidade estadual, 277, Ferroeste, enfim, foram várias as bandeiras, e o jornal não só relatou ao longo desses 50 anos, professor, como participou do debate ativamente para contribuir para o desenvolvimento da região oeste. Pois é, o meio de comunicação em geral tem uma grande responsabilidade disso, de promover o desenvolvimento de infraestrutura e tecnológica das cidades. Eu trabalhei no meio de comunicação também, né? Eu já fui comunicador, então fui locutor de rádio. Ah, foi locutor de rádio? Locutor de rádio. CYJ 34570, a melhor frequência que você ouve. Então, fui locutor de rádio por um tempo, durante os fins de semana que eu estudava para padre, né? Estudei 10 anos para padre. Mas isso não em Cascavel? Não, em São Paulo. Em São Paulo. Eu trabalhei na Jovem Pan, quando a Jovem Pan era por antena. Ela não havia ainda o sistema de transmissão via satélite, ela era por antena na grande ABC. Uhum. Então eu tinha um programa, eu estudava para padre, eu não podia trabalhar durante a semana, então eu trabalhava na rádio sábado e domingo. E também fazia, e depois os padres deixaram, que foi um erro deles, eu comecei a fazer alguns programas na madrugada. Aqueles programas dos Love Night, aquela voz, aquela, né? Impostava a voz. Impostava aquela voz. Fazia voz de locutor. E também tinha aquele programa durante o dia, que era a voz mais acelerada, que era o CYJ 34570, a melhor frequência que você ouve. Rádio Nova, São Manuel. Então a gente trabalhei nessa área, e eu sei da responsabilidade que tem, voltando ao Jornal Paraná, da responsabilidade que tem todo o meio de comunicação no desenvolvimento político, social, infraestrutura que a cidade tem. E o Paraná, ele se fez presente em todos esse desenvolvimento, desde a UniOeste, inclusive nas aberturas das faculdades particulares, a reivindicação para um curso de medicina, seja ele público ou privado. Eu lembro da época do curso de Direito, que quem lançou primeiro foi a Univel, mas, no entanto, já havia uma tendência muito grande que esse curso chegasse em Cascavel. Havia uma necessidade, havia uma demanda, né, desde a área da área empresarial, da área civil, enfim, a área familiar. Todo o campo do direito precisava crescer. Depois o jornalismo, né, e eu tive a felicidade de participar dos 4 primeiros projetos do curso de administração, contabilidade, processamento de dados e direito, que foi quando começou na Univel, em 95, que daí em 96 abriu a faculdade e assim sequentemente. E a professora há quanto tempo? Continua dando aula? Continuo dando aula, né? Pelo menos até final do ano eu tenho contrato ainda com uma instituição e continuo dando aula. Sala de aula hoje passa de 40 anos, porque eu comecei bem novo, né? De registro em carteira, são 35 anos. 35 anos de registro em carteira. É assim, antes de qualquer coisa, se você quiser, inclusive, eu tenho uma editora, vamos conhecendo aos poucos, eu tenho uma editora e um dos meus livros editados é sobre a maçonaria. Eu não sou maçom, não tenho nada contra, pelo contrário, acho a maçonaria super legal, é uma associação comercial normal como qualquer outra.
Mas vamos pensar o calçadão. Porque quando eu cheguei em Cascavel, imagina eu chegando aqui como filósofo, vendo o calçadão de Cascavel, e quem é antigo em Cascavel vai me acompanhar no raciocínio para perceber o que eu estou falando. Então você pega Cascavel, a tão famosa cobra que tinha no calçadão, Sim. torta ali. Então, aí você pega a estrutura, por exemplo, de maçonaria. Aí você tinha a entrada oficial de Cascavel do calçadão, é esse lado de cá, Foz no sentido centro, né? Ou seja, rodoviária no sentido centro. Então você chega ali na entrada do calçadão, você tinha isso vai te complicar, mas tudo bem. Fica à vontade, aqui é espaço bem democrático. Tinha ali aquele arco, e lá na saída tinha um arco. Junta esse arco na sua cabeça, forma o chifre de um bode. Animal símbolo da maçonaria. Certo. Tá. Aí você entrava, você tinha uma, duas, na terceira curva você tinha a rotatória. Você tinha que voltar. Na maçonaria você entra nos 3 níveis, você volta ou você vai. Se você for, não é que não tem como voltar, fica difícil. Então quando você passava a rotatória e você chegava em frente ao Banco Itaú, se você quisesse voltar no Mion de carro, no cartório Mion, você não... E aí lembra que em frente ao Copas Verde também não podia entrar. Você tinha que ir lá na Carlos Gomes, fazer todo aquele retorno e vir aqui. Ou seja, dificultava a tua vida. De lá para cá, é a entrada na maçonaria que eles falam lá, entra pelo... Quando você entra, você tem grande credibilidade, você não faz as etapas, você entra direto, né? Pelas portas do fundo, que seria entrar lá para cá no calçadão. Aí você tem que lembrar que o projeto inicial do calçadão, você não podia fazer aquela entrada na Carlos Gomes. Não tinha essa entrada. Uma vez que você entrou lá para cá, você não tinha como retornar mais. Porque a Paraná só vem. E aí, quando chegava ali no Marista, você tinha as situações de divergência e convergência de deslocamento ali do Marista. Você tinha o problema de deslocamento ali já depois do Marista, vindo aqui para baixo na Paraná. Enfim, você não voltava mais. Não tinha como voltar. E aí, se você subisse nos prédios, você ia ver que o calçadão de Cascavel, ele tinha aquelas pedrinhas, tão polêmicas pedrinhas lá, e elas eram coloridas. E aquelas pedrinhas estavam lá as siglas geométricas da maçonaria, o quadrado, o equilátero, o triângulo, todo aquele processo estava ali. E só tinha um semáforo daqui para lá na frente da catedral, que o confronto da maçonaria sempre foi com a igreja, e ali tinha um semáforo. E aquela ruinha que tem ali é o nariz do bode. E quem fez isso, a Avenida Brasil? Pois foi é, o Salazar? Né? O projeto é do Salazar, que é um maçom, declarado, é um dos grandes da maçonaria em Cascavel, né, responsável por grandes projetos sociais, enfim, mas foi ele que foi o prefeito, E essa interpretação acabou ficando oculta? Ninguém vê, ninguém enxerga? Não, fiz ela algumas vezes em alguns cursos de direito que eu trabalhei, pós-graduações na área de jurídica e na área de social. Um debate em torno disso? E um debate em torno disso, e as pessoas falam, cara, mas tem a ver. Como é que é isso? Eu falei, de onde você tirou isso? Eu falei, não sei, eu olhei. Tanto é que na época que eu fiquei assim meio impactado com a situação, eu pedi para ir lá no edifício de Escolândia, subir lá e dar uma olhada. Lá de cima, para ver como é que funciona. Né? E com essa mudança no calçadão, a última, alterou algumas coisas em relação àquilo? Aí mudou tudo. Aí mudou tudo. Não tem nada mais. Aí é outra. E ninguém mudou por causa disso? Não, ninguém mudou. Porque entendeu que a cidade crescia e precisava o trânsito fluir um pouco melhor. Exatamente. As gerações, o tempo vai fazendo as suas adequações. Estamos conversando com o professor Nilson Rosa de Farias, filósofo, pedagogo, cientista político, escritor. Vamos falar um pouco de educação. Eu sei que você tem uma ampla experiência nessa área, trabalha com crianças, trabalhando com adultos também. Como é que está a educação hoje do Brasil? Para onde que a gente caminha, professor? Para onde a gente caminha é uma pergunta complicada, né? Rapaz, diante de tanta tecnologia, diante de tantos avanços,
A gente tem que entender as revoluções. Tivemos a revolução da criação da imprensa, da escrita, da imprensa, tivemos a Revolução Industrial, tivemos a Revolução Tecnológica, lá em 97, 98, aparecimento dos computadores, dentro do rádio, enfim, a mudança do AM para o FM, e agora nós estamos na IA. Inteligência Agora artificial chegamos na IA, tomou e, conta. e assim, eu não acredito, Zé, naquela história assim, ó, surgiu, por exemplo, surgiu o jornal, acabou o professor. Surgiu a TV colorida, acabou o professor. Não é assim. Eu preciso do ser humano por trás, né? A inteligência humana, ela é indispensável. Ela é um elemento a mais no processo. Ajuda, agiliza. E muito, e muito. Mas é uma nova visão que a gente vai ter daqui para frente. Nós, professores, temos que nos adaptar. Nós, professores, temos que nos adequar o quanto antes. É uma corrida contra o tempo. A gente vai ter que se... E não só nós, o jornalismo, a medicina, tudo que você, qualquer profissão, do coletor de reciclável ao cientista da área médica, vai ter que repensar isso. As coisas, elas estão caminhando. Ô Zé, nós tínhamos uma perspectiva de o ser humano evoluir, por exemplo, 50 anos em 3. 50 em 3? Nós tínhamos uma perspectiva disso. Isso há um tempo atrás. Com a IA, isso está mudando tudo. Então, por exemplo, vamos pensar assim, a maneira que teu pai... Aumentou essa média? Aumentou. A maneira que teu pai foi criado, que o teu avô foi criado, que o teu pai foi criado, ela se aproximava. O teu avô conseguiu implantar um sistema para o teu pai que foi o sistema do teu avô. Mas o teu pai já não conseguiu implementar muito bem esse sistema para você. Agora, Zé, esquece isso para o teu filho. E muito mais esquece para o teu neto. Se insistir, é fracasso. Não tem como. Por quê? Porque da maneira que você viveu e da maneira que você ganhou dinheiro, da maneira que você tem a sua casa, o seu carro hoje, o seu filho não quer nem saber. O seu neto não quer nem te ouvir. E o que eu faço? O que essa geração faz? Eu diria que é aceitar que dói menos. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Pelo seguinte aspecto, Zé, para a gente poder entender isso aí. Por exemplo, não tem como você pensar que as tuas condições, as tuas situações morais, elas serão implementadas para tua filha, para o teu filho, e eles viverão isso. Não vai ter jeito. Eles estão em outras dimensões, eles estão em outros patamares, eles estão em outra... outra vibe. Mas isso não implica em valores, princípios, questão de família, que é cultural. Também? Também. Não então, dá para exigir. Não dá. Então, vamos pensar assim, você pega uma família hoje, vamos colocar na mesa uma família extensiva que a gente tem. Um avô de 80 anos, um pai de 50, um filho de 20, um outro de 15 e um de 8. Aí você chega na mesa e fala assim, gente, tem um cara voando aí em cima. O de 8 fala, pô, legal, maravilha. Né? O de 20 vai falar, tá, né? Será? Tá viajando. O de 50 fala, interna que tá doente. O avô e o outro tem certeza que tá doente. Então, assim, eu estou ilustrando isso sem entender a questão da mentalidade. Mas, afinal de contas, está voando lá em cima ou pode estar de fato voando? Pode estar de fato voando. E aí nós, mais gerações antigas, simplesmente não aceita e ponto. E se vê voando, aceita? Ainda não acredita, alguns. Mas é ele. Eu não vou, não. Eu não vou. De jeito nenhum. Não vou, não. Mas o de 8 vai. Embarca. Vai. E se você for, você vai tremendo. Porque é o medo do desconhecido, que o desconhecido não está ainda absorvido na sua cabeça. Você não absorveu isso, que alguém possa voar.
Mas o de 8 absorveu. E ele vai dando risada. Você pode até ir, mas você vai tremendo. Tem cura, professor? Ou isso vai se corrigindo na natureza, no universo, porque essas pessoas mais velhas vão morrendo e tá tudo certo? O meu filho, que é um jovem, ele fala da seletiva natural. É seletiva natural mesmo. É o processo da seletiva natural. A gente vai corrigindo isso ao longo do período. E existem os ciclos, né? Muitas Sim. coisas a gente observa que depois de 100 anos, 200 anos, volta. Volta. Volta ou não volta mais? Volta. Volta com Nesse certeza. caso, dentro desse contexto nosso. Volta, porque você veja bem, quando você fala para a criança, por exemplo, ela vai te contestar, o teu filho vai, você está lá nos seus 50, 60 anos, você construiu um certo império disso, uma casa, um carro razoável, uma estabilidade financeira. E teu filho chega e fala, não, pai, porque você está perdendo dinheiro. Porque você veja bem a aplicação bancária, você faz isso, aquilo, papá, eu faturo um e pouco % ao mês, você está lá com 200, 300 mil, você é um velho quadrado, tal. Você senta com ele e fala, filho, então beleza, concordo com você, tá tudo certinho. Eu vou te dar 50 mil. Daqui 2 anos a gente volta a conversar. Se você progredir, ok. Se você não progredir, a gente vai também cobrar o custo de tudo isso. Mas não tem essa geração Pega. que vive o momento, é acabar de pegar os 50 mil, perdoe aqui Aham. o meu comentário, né? E torrar tudo, e daqui a um tempo já não tem mais 50 mil, não tem investimento, não tem nada. Você está falando daquela pessoa que tem essa visão estratégica Tem. moderna, né? Isso. Não no contexto geral, Não no porque... contexto geral. Aí ele recusa. Ele não quer os 50, ele não vai arriscar. Ah, sim. Ele não vai arriscar. Não. Ele acredita na teoria, mas na prática ele Não, foge. Não, na prática ele foge. Ele não. E aí, Zé, entra todas as teorias. Eu posso vir aqui teorizar para vocês, a seguinte ideia. Zé, por que você está pagando aluguel? Não, por que você tem casa? Você tem uma casa de R$1 milhão. Zé, vende ela, aplica o dinheiro no banco e vive de aluguel. Você vive numa casa melhor que a sua. Zé, só que eu estou falando isso, mas eu sou uma pessoa que eu tenho 5... Não tenho isso, é um exemplo. Eu tenho 5, 6, 7, 8 milhões. Agora, Aí é eu não fácil. posso falar isso para vocês, que Que todo só o seu... tem uma casa, digamos, né? Não. Aí o banco quebra, que Não, tudo é possível, o sistema da própria Exatamente. inteligência artificial, o sistema aí de computadores dá um bug aí e tal, o meu dinheiro Infelizmente. desaparece. Infelizmente. A gente não pode desprezar qualquer possibilidade. Não. Infelizmente, você vai ter o dinheiro, por você ter pouco, vai estar só num local. Eu não. Eu tenho imóveis, eu tenho dinheiro aplicado em 4, 5 bancos. Exatamente. Que é a orientação, inclusive dos investidores. Exatamente. Eu tenho dinheiro aplicado em 4, 5 bancos. Eu tenho 1, 2, 3 empresas. Então, esse faz esse discurso. Esse mas faz vale esse discurso para as pessoas errado. que têm o mesmo padrão, o mesmo perfil ali. E aí, eu, pobre, acredito nisso. Então, essa visão é a visão dessa nova geração que está vindo, porque o pai é quadrado. Não é verdade. É um erro fatal. É um erro fatal. E tem exemplos de pessoas que fizeram assim e se deram bem, e tem pessoas que fizeram assim e se deram mal. Muito mal. Inclusive, não existe uma receita pronta. Aqui na nossa cidade... Varia de pessoa para pessoa e da forma como conduz os negócios. Aqui na nossa cidade tem exemplo de empresas que foi entregue para o filho e a empresa bombou. E tem situações que foi entregue para o filho e a empresa morreu. Então, cada caso é um caso, precisa estudar com profundidade, né? Agora, uma coisa é certa, está mudando. Hoje os filhos querem viajar, priorizam uma viagem, de repente conhece parte do mundo, paga aluguel, né? Às vezes prefere pagar aluguel, enquanto os mais antigos são mais conservadores, querem algo mais sólido. Mas, Zé, esse antigo que quer o algo mais sólido, ele passou muita necessidade na infância. A insegurança. Né? A insegurança, a insegurança alimentar e principalmente a insegurança alimentar. Eu vou só fazer um exemplo. Te vi no mercado há esses dias. O Zé vai no mercado, eu estava vendo lá o seu carrinho. Você pegou uma quantidadezinha de produto e foi embora. Teu pai não faria isso. Frutas. Né? Teu pai não faria isso. Teu pai iria lá e iria encher aquele carrinho. Porque ele precisa encher, Zé. Porque ele passou necessidade no passado. Não exatamente fome, mas passou necessidade.
Ele teve uma série de coisas que ele não comprou, que ele não era viabilizado para ele. Para você Foi um período de escassez Isso. geral. É não é? geral. Até pelas opções que se criaram. Exatamente. Então, o que acontece com essa geração mais anterior? Ela precisa estar embargada desses produtos. Enquanto a nova geração não. A nova geração entende que tem um iFood. Só que essa nova geração, ela tem uma dificuldade, porque nós tínhamos... Mas ela é muito mais consumista, né? Era muito. Hoje você prepara uma comida em casa, você tem um custo, não é? Aí você vai no iFood, tudo, internet, aliás, via aplicativo e não sei o quê. No final do mês, a conta pega. é outra. Nós estamos agora fazendo um projeto, eu e minha esposa, de um tracker de 900 quilômetros a pé, e a gente tem as cidades que a gente passa, então, cidade pequena, cidade grande. Então, nós fizemos um cálculo ontem que se nós comermos nas pousadas e restaurante, no final do projeto a gente tem uma economia de aproximadamente quase 5 mil. Então, olha a diferença que não faz, Sim. Né? E você não vai morrer por causa disso. Mas né? esse cálculo, eu preciso desse dinheiro? Não. Porém, o jovem precisa desse dinheiro e ele não faz esse cálculo. Olha só que Ele interessante. consome. Quem pode consumir não consome. Exatamente. Por isso que às vezes amplia, né, seu patrimônio. E quem não pode, consome. Exatamente. Professor, vamos falar um pouquinho como cientista político, vamos falar um pouquinho de política partidária, enfim, nós estamos num período de eleição, esse ano é um ano de eleições, vamos eleger o presidente da República, governador, senador, deputados estaduais, deputados federais. Como que você analisa tudo isso que vem acontecendo? A necessidade para alguns de mudança, outros querem continuidade, falando de governo federal. Tem também o Estado, né? A gente vê aí as disputas, as pesquisas, as projeções. Como é que está hoje a política? Ontem, aliás, sexta-feira, nós recebemos aqui o senador Álvaro Dias, 50 anos de carreira política, e ele fazia críticas ao Congresso. Alguns podem dizer, não, mas ele não está lá, né? Aí fica fácil, esteve lá durante muito tempo. Que houve um desvirtuamento, quer dizer, a essência, eles querem, trabalham o imediatismo, a gente estava falando sobre o imediatismo, né? É emendas, o que importa é emendas, levar para a base, fazer média com a população do seu município, não está preocupado no desenvolvimento do país, que a coisa está no caminho errado. Como que você vê hoje esse cenário e os nossos políticos? Os nossos políticos não são mais como os de antes também? Houve mudança para melhor, para pior? Você pega, por exemplo, as mudanças... Vamos pegar o Paraná como exemplo. No cenário nacional, você tinha anteriormente um Álvaro Dias lá em cima, agora Ariovisto, Flávio Arnes, Você pega a cabeça desses políticos e aí você joga com a cabeça daquele político novinho de Minas Gerais. Aí você começa a jogar isso numa balança e você vê que a gente tá numa canoa balançando muito. Né? Como é que é o nome daquele político de Minas Gerais? O Romeu Zema, você está falando do governador? Não, né? Não, você está falando do menino lá, tá certo, do Ferreira, né? Do Ferreira, é isso. Você coloca aquele garoto, que você olha visualmente, é um garoto, né? Você olha aquele garoto e olha os nossos políticos. Olha uma estrutura de Álvaro Dias, até, por exemplo, uma estrutura, por exemplo, histórica do Arnes. Olha a estrutura política do Ariovisto. Você tem políticos de 80 anos e o Nicolas Ferreira de 30. Isso, 28, Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira. Então, você joga isso numa balança dentro de um congresso, você tem uma... Assim, que é aquilo que nós falávamos no bloco anterior, desses desequilíbrios de gerações. Então, a gente hoje caminha com um congresso tentando se estruturar e se organizar conforme esses novos avanços. E qual que é a nossa grande sacada em termos de gestão desse Congresso? Quem serão os presidentes dessas casas? Tá? Quem será, por exemplo, o presidente da Câmara, presidente do Senado, né?
quem vai gerenciar isso? Mas qual é a receita, professor, se é que tem, né? Quando a gente fala sobre a experiência, a gente valoriza, porque a experiência a pessoa já enxergou, já passou por aquilo. Aí quando a gente vê essa juventude, que é um novo jeito de ver as coisas, aí tem energia, tem ideias novas, não é? Tem que mesclar, ou tem que dar espaço realmente para os mais novos? O que a gente tem que fazer? Tem uma saída? Ou isso é muito complexo, não dá para apontar o rumo? Dá, eu acho que o meio termo. Você não vai soltar um Nicolas, porque se você soltar ele, é como você soltar um cavalo alazão numa ladeira. O perigo é imenso, né? E esse perigo que eu falo é desde você sair, por exemplo, de um país estável igual nós estamos, para situações radicais de situação política. É só lembrar que fascismo, nazismo, todos esses contextos na história, eles vêm desses momentos. Então você tem que ter um cuidado com isso. E ao mesmo tempo, não dá para você ficar com a ala, vamos chamar de velha guarda, não dá para você ficar com a velha guarda, que a velha guarda precisa. Mas em termos Brasil, e eu gosto muito, porque você veja bem, o Brasil faz evoluções fantásticas. Você pega a urna eletrônica. Nossa urna eletrônica é assim, ó, é desejada por país de primeiro mundo. E é confiável, não tem nenhuma dúvida. Quando coloca em dúvida... Ela é confiável. O que vem colocando ela em dúvida... São as narrativas? São as narrativas sem sustentação. Então, eu dizer que a urna eletrônica é insegura, ok, mas me prova que ela não é insegura. Aonde que está o erro dela? Né? Aí você pega diferente, por exemplo, de outro, até do processo do papel, que muitas vezes é questionável. Aí fica caro, mas de repente seria, paralelamente, né, como já houve proposta, ter também no papel, né, tipo um comprovante. Eu faço um depósito, o depósito é seguro para o meu banco, mas eu tenho um comprovante que eu de fato depositei no horário e tudo. Então isso, se o banco disser que eu não depositei, eu vou mostrar o comprovante. Então o comprovante às vezes é importante, né? Me parece que alguns questionam que falta esse comprovante. Mas não precisaria fazer esse comprovante, por exemplo, via manual. Você poderia fazer sistema, né? O próprio sistema comprovar. Por exemplo, eu entro lá no TRE, digito o meu CPF, digito o meu título de eleitor, a zona, ou a seção e tal, eu votei em quem eu votei. Vai estar lá em quem eu votei. Então isso já existe, de alguma forma? Existe, mas não disponível. Ah, certo. E daí teria que estar disponível. Teria que estar disponível. Porque eu quero saber se o meu voto foi para o candidato que eu realmente destinei. E aí eu posso fazer uma comprovação disso. E por que não disponibiliza isso, então, professor? Eu acredito que é uma questão... Porque daí derruba algumas narrativas. Agora, quando você segura isso, abre um precedente. Você provoca a dúvida. Quando você oculta, realmente... É uma questão só de software. É questão só do programador fazer isso. Não é uma coisa fácil, Zé, não é. Nós estamos aí desenvolvendo alguns processos de software dentro da universidade. Zé, Você é favorável ao comunismo, ao socialismo, ou tem jeitos diferentes de introduzir isso para que o impacto naquilo que já não deu certo, de fato não dê certo? Assim, a ideia de capitalismo, socialismo e comunismo são ideias evolutivas. Você tem uma sociedade capitalista, onde que a gente chamava antigamente de capitalismo selvagem, onde todos é todos e todos contra todos. Você tem uma evolução do socialismo, que você projeta uma sociedade igualitária, e essa sociedade igualitária deveria chegar num comunismo. Só que o comunismo nunca existiu. O comunismo não existe. O que existe é socialismo. Então, o socialismo... As pessoas pensam assim, comunismo é mais agressivo, o socialismo é um pouco mais simpático, mas o caminho é o mesmo. O caminho é um processo evolutivo. Só que o socialismo eu acho que não, Zé. Eu não sou adepto, não, até porque
o socialismo ele provou que não dá certo. Por quê? Por que não dá certo? Porque eu, ser humano, eu preciso, Zé, de produtos meus. Uma vez que no socialismo, essa água aqui, se ela fosse numa xícara dourada, essa xícara é do governo. Isso não E funciona. está comprovado também que motiva as pessoas a trabalhar, a adquirir as coisas, exatamente. a produzir, a crescer. Diferente disso, as pessoas se acomodam. Exatamente. Dizem especialistas. Isso, exatamente. Que é assim. É assim. E aí eu preciso que isso aqui seja meu. Ou seja, você quer... Existe coisa mais valiosa que a tua vida? Não. Não existe. Não existe. Tudo que você jogar na atmosfera, o mais importante é a tua vida. Perdeu a vida, perdeu tudo. Perdeu tudo. Você sai aqui, Zé, o cara chega e fala assim, me passa o relógio. Vamos imaginar que o relógio do Zé vale umas centenas de mil. Mas eu tô aqui com o meu relógio e eu falo, esse relógio, Zé, não vale R$200, não vale R$100, não vale 50. E o que eu faço? Eu vou morrer. Eu não vou entregar desculpa a expressão, essa porcaria desse relógio. É que em torno disso, como filósofo, como um estudioso, em torno disso tem outras razões. Eu até questiono um pouquinho, acho que precisa abrir um debate. A pessoa morreu por causa de um tênis. Não, ele foi provocado a dar o tênis, né? É um roubo ali, enfim, um assalto. E a pessoa resistiu, criou um clima, o cara se sentiu humilhado, a honra afetada. Tudo aí isso. Criou uma energia negativa e pelo perfil dele, né? Às vezes a pessoa é de não levar desaforo para casa, criou uma situação e ele foi esfaqueado ou levou um tiro. Então, quer dizer, criou-se uma situação. Se ele pensa um pouquinho, ele tira o tênis, vai embora e tá tudo certo. Mas ele pensa, eu vou dar o tênis e vou ser agredido, então eu vou enfrentar. Então, é um conjunto de fatores ali, não é, professor? Também, esse conjunto de fatores é importante, muito importante. Só que o sentimento de propriedade também é muito forte. Desencadeia essas outras situações. Aí vem como consequência... Se não tem, ele tira o relógio, vai embora, beleza, pode levar. O relógio não é meu. Sim. E aí eu vou fazer a seguinte comparação. Eu trabalho numa escola extremamente pobre, trabalhava até 2 meses atrás. A escola mais pobre da cidade, que é Interlagos, maior dificuldade, carência e tudo, eles não cuidam do patrimônio público. Mas não é porque é pobre. Mas vai mexer com a borracha deles. Então, o sentimento de propriedade. Enquanto é público, eu não valorizo. Enquanto a cadeira é do Estado, do município, eu posso quebrar. Não, mas a minha cadeira, não. Mas isso é cultural também, Isso é né? cultural. Falta de capacidade de entendimento. E isso está também entre os ricos, não é? Não, porque quando a gente fala assim, a gente pode até criar uma discriminação, né? É um preconceito. Tem filhinhos de papai que a gente costuma dizer que ele quer destruir tudo. E tem destruído. E tem destruído. Então, qual o sentimento? O sentimento de pertence. Isso pertence a mim e não a você. Então, isso dentro do capitalismo é muito forte. E aí tem um probleminha dentro do socialismo que é bastante crítico, que ele não faz a evolução. Então, por exemplo, você pega aí teu celular, e eu tive um celular em 97, que eu fiz um grande trabalho para uma empresa, ela me deu um celular, me deu um StarTAC, flip, 22 números guardava de ligações. Era a sensação do momento. 3 baterias. Não precisaria mudar, então estava bom, né? E olha só. Era só para falar. E tinha 3 toques de campainha. Nossa, isso era tudo, Zé. Sim. Hoje, o que o celular tem? Hoje, se eu for trazer tudo o que eu precisaria de uma câmera, eu precisaria de um gravador, eu precisaria de um rádio, de tudo. Está tudo ali no celular. E é o capitalismo que provoca essa mudança. Essa mudança. E ele faz essa vertente no nosso cérebro e a gente... Por que as pessoas não compreendem isso com facilidade? Ou pelo menos uma parcela da população? É que elas ficam enraizadas num processo bem tradicional e querendo viver uma nostalgia que não dá mais.
certo? Eu não posso mais apertar lá no toca-fita. Hoje eu tenho que entender que é só eu falar para a IA, grava, ela grava e eu falo, né? Eu tenho dúvida se está só aquele celular gravando aqui. Eu acho que tem mais coisa gravando. De repente tem aí um aparelho aqui embaixo da mesa, tem outras coisas que está gravando. E está gravando, Zé. E daí? O nosso sistema hoje, político, o que está à frente do nosso país hoje, tem de fato essa visão socialista ou não tem? Isso atrasa o país, Você fala enquanto governo federal? enquanto governo federal. Não, o governo federal, ele lá no seu começo, ele trabalhava bem essa ideia socialista. Hoje não, hoje ele é um governo bem neoliberal, ele é um governo bem... Porque não se sustenta também. Não, Mas ele admite isso. Quando ele admite, é para provocar? Como assim? Quando diz assim, que faz a defesa do socialismo? Não, é mais uma questão teórica. É entre a prática, entre o discurso e a prática. O discurso é que é esse. Ok, socialista. Só que a prática é uma prática uma prática neoliberal. Por que uma mantém, prática... então, esse discurso? É porque é o discurso que vende, Zé. Ainda vende. Vende, é o discurso comprado. Se a população tem uma interpretação diferente, teria o discurso diferente também. Exato. Você vai em alguns recanto, em alguns chamado curral eleitoral desses candidatos. Se você falar, por exemplo, em benefício social, se você falar em tirar o benefício ou dar um outro rumo para motivar as pessoas, perde voto. Não perde e perde voto. Eu tenho famílias no bairro que eu trabalho endeusando o homem porque tem, por exemplo, um pé de meia. Que pé de meia vai levar aonde? Na prática, mas está lá. Então, o negócio é manter essa massa de manobra, é manter a ignorância para continuar o espaço, não é contribuir para que as pessoas saiam dessa ignorância. Não, jamais. Não pode sair, porque se sair a gente perde todo o processo político, né? E a política ela tende a manter essa massa sobre domínio. E isso não é só no Brasil, isso é geral. Por exemplo, vamos pegar os países de primeiro mundo, vamos pegar o G7 ou o G8, sei lá quem for. Nós, brasileiros, podemos crescer? Podemos, mas nós não podemos crescer a ponto de incomodá-los. Eles não deixam a gente crescer. Porque cada vez que a gente tenta crescer ou que a gente tenta uma evolução, eles tosam a gente com as tributações, né? Com as câmaras de comércio, com todo o nosso desenvolvimento, eles travam. Então vocês vão desenvolver, por exemplo, vamos pegar aqui, hoje a gente tem inúmeros cientistas brasileiros que faria, por exemplo, um carro funcionar com água, H2O. Por que eles não desenvolvem? Esse pessoal não deixa a gente crescer. Isso é natural, Zé. E o político também mantém a mesma estrutura política. Ele tem o seu curral eleitoral, tem o seu processo eleitoral e ele trabalha ele. É o jogo do poder. É o jogo do poder. E até quando eu vou querer que cresça? Não vou querer que cresça. E aí entra na educação. A educação é um processo massificador, que ela é numérica, ela é estatística, ela não é qualitativa. Mas o Brasil vai acordar para isso? Através da educação, através da consciência das próprias pessoas, que com o tempo pode ir mudando? Demora, Zé. O processo é lento, vai longe. Muito lento, porque assim, você faz a seguinte análise. Hoje, o que a educação quer? Ela quer número. Então, nós temos hoje, através do BIRD, Banco de Desenvolvimental, através do BIRD, a gente tem que colocar no mercado, conforme as proporções de habitante, um número de diploma. Diploma de fundamental, de fundamental 2, que é até o 9º ano, ensino médio, faculdade, pós-graduação, mestrado e doutorado. A gente tem essas metas para cumprir pelo BIRD, que tem um dinheiro que vem a fundo perdido. O que é o dinheiro a fundo perdido? É um dinheiro despejado no país que você não precisa pagar. Esse dinheiro é via as grandes corporações.
para o desenvolvimento. Por exemplo, eu não posso implementar uma empresa em Cascavel de tecnologia se eu não tiver mão de obra para essa tecnologia. Então eu preciso formar pessoas. Só que nós não estamos trabalhando com a qualificação desse processo. A gente está trabalhando com número. E aí eu começo na escola a sofrer a seguinte pressão. Eu, enquanto pedagogo. Se eu sou pedagogo à tarde, o sistema gira nas 2 primeiras aulas. Quando entra a terceira aula, eu tenho um relatório de quantos alunos estão na escola, quem está na escola, e a coisa está tão estreita, Zé, que, por exemplo, se você for professor lá na escola que eu sou pedagogo, se você não fizer a chamada, você não vai mais receber o seu salário do dia. Você tem que fazer a chamada, porque a chamada está vinculada à sua presença. Então, você tem que fazer a chamada. Aí eu tenho o relatório dos alunos. Tá? Quantos alunos estão faltando? E a Secretaria de Educação, o núcleo regional, através da Secretaria do Estado, já faz a pressão. Pedagogo, vamos, busca ativa. Liga para o pai do fulano que não veio. Por que ele não veio na aula? E aí vem toda essa pressão em cima do pedagogo, que o pedagogo transfere para o professor ter uma aula dinâmica, para o professor ter uma... E aí tem escola que fantasia até esses números, para tentar se livrar do processo de pressão. Então, nós estamos trabalhando, Zé, nessa viés com questões quântica e não qualitativa. Como filósofo, trabalhou também na área de sociologia, cientista político, com essa experiência, um estudioso, escritor. Nós já estamos chegando ao final e vejo que a nossa conversa ela é interessante e vai longe, né? 2 horas, 3 horas, 4 horas, se for o caso. A gente vê muitos professores reclamando de que não tem uma assistência por parte do próprio governo, né? Tratando-se de escolas públicas e universidades, enfim, tem reclamado, tem reivindicado. O professor é aquele de esquerda, aquele que cobra e reclama o tempo inteiro. Tem professor ganhando 30 mil, 40 mil, né? Segundo os números, né? Claro que merecem, tem a titulação, tem uma série de coisas, né? E tem lá 30, 40 anos de carreira, sei lá, 25, né? Então o professor sofre, e aí a gente sai em defesa do professor porque tem uma missão importante. Por outro lado, a gente vê a crítica do professor que não se qualifica, que não melhora, que tem esse viés de esquerda, que atrasa, que induz muitos alunos, isso se fala muito de universidades, não é? Como que você vê esses dois lados? É preciso um equilíbrio ou tem uma parte que está certa e outra está errada? Olha, o professor que ganha 20, 30 mil aí, eu acho que é o Neymar. Mas não existe? Existe. Bom. Existe. Mas são poucos? Muito poucos, por uma questão injusta. Porque o que acontece durante a carreira de professor? Existe a possibilidade de você ir trocando de cargos ou fazendo promoções dentro da carreira e acumulando isso. Então, existe sim. Existe esse professor. Na rede estadual, é muito mais raro. Você não tem. É muito comum isso na rede universitária. No universitário estadual é mais comum. Eu lembro um dia que eu entrevistei um governador, não vou nem citar o nome dele aqui, e ele disse o seguinte: você sabe quanto que ganha? Alguns professores ganham muito mais do que eu como governador. Quer dizer, ele era governador do Paraná e o salário dele era menor do que de um professor de uma universidade daqui de Cascavel, por exemplo. Não, tem sim. Existe sim. Isso não podemos negar e existe. Não, e esse professor querendo aumento. Aí alguém pode dizer, não, mas ele não queria aumento para ele queria aumento para os demais. Tudo bem, mas ele queria reajuste. Agora a pergunta que eu sempre faço, para ter o Neymar, quantos não ganha meio salário mínimo nos times aqui? Mas isso não motiva para que as pessoas cheguem, e no caso da faculdade também, ou da universidade, que também chegue a esse Neymar, a oportunidade é dada para todos, né? A oportunidade... Ou não é bem assim? Não é bem assim. Existe caminhos, existem processos que normalmente as pessoas constroem. Não é que elas constroem, é que muitas vezes é usado de forma até, eu diria para você, não ética dentro da carreira. E daí se chega lá. Por exemplo, existem maneiras, por exemplo, de você ser promovido que não é legal, e a gente não vai fazer isso. E aí o outro faz, e ele vai. Mas mas tem aqueles que têm competência, que aí entra a questão do mérito, né? E ele vai e consegue. Ou todos que conseguem. Aquele cara que fica rico, o empresário ficou rico e tal. A gente não pode dizer que é porque ele roubou, porque ele sonegou, que ele chegou lá.
Ô Zé, Ou foi? eu vou fazer antes com você uma análise. O aluno da escola particular, vamos pegar um curso de jornalismo, a sua área. Hoje, o custo de um aluno de uma escola particular, que a gente tem aqui na cidade, é em torno de o custo do aluno para a faculdade. É mais ou menos ali os 250, 300 reais por mês. Chega a 400, 500, dependendo do laboratório, da infraestrutura e tal. Mas nunca vai chegar a 500. O curso custa, vamos supor, R$1.000 por mês. Ok, tranquilo, a faculdade precisa desse subsídio. Porém, esse mesmo curso, lá na instituição pública, ele passa de R$1.000 por mês. Mas não é a gestão? O custo. Eficiência? Falta de eficiência de gestão? Ou se oferece mais? Não. Pelo contrário, lá na pública se oferece até menos. Então é um erro de gestão. Não é só gestão, não é só a questão da gestão, Desses é a questão da política. Por exemplo, eu sou professor na instituição pública, vou fazer um doutorado. Quando eu deixo a sala de aula e vou para o doutorado, a instituição pública me paga o doutorado, ela faz o pagamento disso, não só faz o pagamento disso, como ela paga o meu salário. Ela paga o meu doutorado e o meu salário. Isso implica no custo do aluno. Mas isso também entra no mérito, né? Eu vou fazer a defesa desse professor agora. Ele conquistou essa condição. Não são todos. Né? Parabéns para ele. Ok, mas eu vou para a faculdade particular. Eu estou ali na faculdade particular, quero fazer um mestrado, um doutorado. A faculdade particular, ela pode aumentar minhas aulas para eu ganhar um pouco mais. Mas ela não vai pagar o meu... Ela pode até pagar, mas vai cobrar depois. Ela não vai pagar o meu doutorado e não vai me dispensar das aulas. Essa é a diferença. Eu vou continuar dando aula e vou continuar fazendo mestrado. Enquanto lá na pública, você afasta o professor, mantém ele com salário e ainda paga o doutorado dele. Então, tudo isso vai implicar no Deveria custo. Rever isso? Muito. Isso é uma briga de anos para tentar rever, mas nunca surgiu efeito. E isso impacta no custo do aluno. No custo do aluno. Agora, se você procurar a faculdade particular, inclusive... Agora, se houver uma devolutiva, se esse professor conseguir, diante de tudo isso que ele gastou, né, que ele impactou para o Estado, se ele trouxer isso para os alunos, né, é uma pesquisa, é um professor doutor, é um professor... ele pode compartilhar esses conhecimentos. Ô Zé, eu tenho colegas Ou ele não devolve isso? Eu tenho colegas na estadual que eles terminaram o doutorado e eles estão mais ou menos há 4, 5, 10 anos aí. Todo ano, eles eram para voltar para a sala de aula com T40, ou seja, 40 horas em sala de aula. Aí eles pegam 30 horas de projeto e praticamente todos os anos troca a capa do projeto e reapresenta o projeto de 30 horas e vai no máximo 5, 10 horas por semana só na sala de aula. As 30 aulas ele não dá. Então, tudo isso é custo, porque esse professor ele está entrando na sala de aula 5 aulas ou entrando no máximo 10 e ele ganha por 40. E esse projeto dele nunca está sendo desenvolvido. E daqui a um tempo ele se aposenta também e vai ter um valor alto não vai entregar mais nada porque está aposentado. Você está entendendo onde é que eu quero chegar com a análise que eu falei para você, que tem gente ganhando isso? Isso precisa ser revisto, então. Precisa ser revisto. E eu desafio... E não vai haver nenhuma revisão desse processo. E eu desafio qual professor, por exemplo, produziu tanto quanto eu, que estou no 21ª edição de livro, e eu nunca parei de trabalhar um segundo. Nunca deixei uma aula sem dar. E não ganha mais do que R$35 mil por mês. Nossa, velho. O sonho. Viu? Mas tem que ir para a universidade pública, então, professor. Ah, Zé, é o seguinte... Não, agora, deveria ter ido. Não. Se isso lhe perturba de alguma forma. Não, não, é só uma comparação que está fazendo. Me perturba enquanto social, Zé. Enquanto social me perturba. Mas assim, eu não sentiria bem, não.
Eu acho que o que eu fiz, o que eu sou, o que eu tenho hoje, tranquilo. Hoje eu estou bem... Mas esse professor que está lá, ele ouvindo essa conversa, vai dizer assim, não, eu estou aqui por mérito, eu fiz por merecer. Eu ganho 35 mil por mês, ganho Ninguém tá tirando esse 38, né? mérito dele. É o mérito, e são poucos, né? É. Você já disse que são poucos, né? É o mérito, né? Ele acha que está assim. Mas dava para corrigir. É um Pela mérito. realidade do país hoje, Não, poderia é um mudar. mérito, mas então que ele vá para a sala de aula, que ele dê as 40 aulas. Devolva aquilo que ele ganhou. Exatamente, que ele vá para a sala de aula. Afinal, ele é um operacional da educação. Ele não fez o mestrado, o doutorado para ser o cientista. Então ele se afasta da sala de aula e seja apenas cientista. Se ele é cientista também, com algumas ações dele, pode mudar a realidade do próprio país, né? Pode contribuir. Pode. Isso é o preço também. Mas ele seria muito mais útil com a produção excelente na sala de aula. Porque, querendo ou não, Zé, aí a minha crítica é muito mais profunda, porque, veja bem, enquanto esse professor que T40, que ele está dando 5, 10 aulas, ele não está em sala, está indo para a sala de aula, muitas vezes um professor que está no início de carreira, que precisa desse, e não tem a mesma expertise, não tem a mesma bagagem, não tem a mesma estrutura para oferecer que ele tem. A universidade, o Estado investiu e ele chegou a esse patamar, ele tem que realmente fazer a devolutiva. Tem. Se não na sala de aula, depois de aposentado, quem sabe umas palestras gratuitas para essa universidade, não é? O professor não faz isso? Faz. E daí, de repente, vai se justificando. Para você ter uma ideia, eu não cobro por palestra pública. Não cobro, não tem ônus. De jeito nenhum. É uma contribuição. Isso. E quando eu cheguei na primeira faculdade, porque toda a minha formação foi de escola pública, inclusive quando estudei fora, foi tudo público. Quando eu me formei, eu me propus que eu viria para a escola pública básica para devolver aquilo que a escola me entregou. E quando foi em 2010, eu comprei um notebook, um projetor de multimídia e afastei um pouco da faculdade e fui para a escola pública para devolver aquilo que eu adquiri de conhecimento, porque eu não estudei em escola particular. E seguiu estudando? Quais são os títulos? Falando um pouquinho do seu currículo, para a gente fechar. Hoje eu tenho a formação de filósofo, pedagogo, a área técnica é enfermagem e contabilidade, administração, e aí tenho as pós-graduações, que são mais de 5, tem o mestrado e doutorado, e tem também, e sou coordenador da ADESG, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Professor doutor, segue estudando ou não? Muito. Não tem jeito, né? A vida é um... Aí tem pós-doutor, PhD? Tem. Para aqueles que de repente têm dúvida. Tem. Mas, esse eu não fiz. Mas não muda muita coisa. Não, o doutorado é o último. Né? Mas é muito bom a gente estar sempre estudando, precisa. Eu estou a cada dia aprendendo. Eu me propus agora, nos últimos anos, a trabalhar com o ensino fundamental da escola particular. 6º e 7º e 8º ano. Professor, muito obrigado pela entrevista, por essa reflexão aqui conosco no podcast Jornal Paraná. O senhor vai levar um exemplar aqui do Jornal Paraná, que completou no mês passado 50 anos. Essa edição é de 16, um dia depois, né, foi fundado no dia 15 de maio de 1976. Essa edição é do dia 16, um domingo, 16 de maio de 1976. Tem aqui muitos fatos relatados da época, né? Do ano de 76, além de, claro, falar sobre a projeção do jornal que chega aos 50 anos. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado e sempre à disposição. Conversamos com o professor doutor Nilson Rosa de Farias, filósofo, pedagogo, cientista político, escritor. Falamos sobre vários assuntos. Muito obrigado pela audiência. Lembrando que você pode nos acompanhar, pode acompanhar o podcast na íntegra no canal no YouTube. Tem também as informações nas redes sociais, nas mais diversas plataformas. Instagram, siga o Jornal Paraná no Instagram, tem o Facebook,
Você pode também, no jornal impresso, pode fazer assinatura lá para você acompanhar as informações políticas, informações relacionadas à economia, tecnologia, educação, saúde. Tem também o jornal online, oparaná.com.br. Até o nosso próximo encontro.